Há muito, muito tempo, quando a Terra era bem diferente, todos os pedaços de terra estavam grudados como um mega quebra-cabeça. Imagine isso, florestas cheias de animais enormes, alguns assustadores, outros lindos. Quando a gente pensa em tempos antigos, vem logo à cabeça o Tiranossauro Rex, né? Mas sabia que antes mesmo dos dinossauros, existiam outras criaturas gigantes mandando no pedaço? É verdade. Bem-vindo à Era Permiana. Isso aconteceu há uns 300 milhões de anos. Naquela época, a Terra era uma só, com um nome chique, Pangaea. E tinha um oceano enorme, tipo um mar gigantesco, chamado Panterlaça. E assim começou a Era Permiana. Olha só, imagina que um dia a Terra estava como um mega freezer, super gelada. Isso foi lá nos tempos antigos, na Era Glacial. Mas aí, no início da Era Permiana, a Terra esquentou que nem um fogão. Ficou cheia de vida, com plantas de todos os tipos e bichos se multiplicando rapidinho, como num passe de mágica. Mas ó, saca só, a Terra é como um grande palco de mudanças, sempre rolando algo diferente. Daí, nos próximos 50 milhões de anos, ela começou a esquentar e secar cada vez mais. E então, bum! Veio o evento mais punk de todos, que os cientistas chamam de a Grande Morte. Foi tipo o maior desastre da história do nosso planeta, que quase destruiu toda a vida que já existiu por aqui. Bem-vindo a uma aventura no tempo. A Terra já passou por muitas mudanças malucas, e uma delas foi uma extinção em massa, que é quando muitos bichos desaparecem de uma vez só. Acredita que já rolaram 5 desses eventos? Mas antes de entrarmos nessa onda de tristeza, vamos voltar ao passado, lá no período Permiano. Imagina só, lá pelas bandas de 300 milhões de anos atrás, você pousaria no supercontinente Pangaea. Era tipo um grande quebra-cabeça, onde todos os pedaços de terra se juntaram numa só peça gigante. Vamos imaginar uma viagem para um lugar bem diferente. Tipo, um terço da Terra lá atrás era meio diferente do que é hoje. O ar talvez tivesse menos oxigênio, mas não se preocupe, dava para respirar de boa. Só precisaria levar uma jaqueta, porque ia estar friozinho. Alguns lugares até podiam ficar a 4 graus Celsius, BRRR. Mas calma, o tempo ia esquentar. Lá pro finalzinho do início da Era Permiana, o gelo estava indo embora e a Terra estava se transformando num mundão cheio de vida. As plantas e os bichos estavam começando a se dar bem por lá. Só que era meio vulcânico, com uns vulcões soltando fumaça e mudando o clima. Vamos imaginar um mega cenário mudando bem na frente dos nossos olhos. Era uma época em que as florestas enormes estavam secando, abrindo espaço para uma nova fase de vida. As plantas tiveram que se adaptar, e aí, uns 290 milhões de anos atrás, apareceram as primeiras plantas com sementes, chamadas de gimnospermas. Essas plantas eram tipo super-heroínas, carregando suas sementes em cones e se espalhando rapidinho pela terra, tipo um incêndio de crescimento. E olha só, naquela floresta antiga, dá para encontrar bichos bem familiares, tipo as cigarras e os besouros fazendo suas peripécias, e até umas baratinhas fofas. Mas essas baratas eram diferentes das que a gente conhece hoje em dia. Ei, sabia que antigamente tinha umas baratinhas gigantes? Tipo, do tamanho de pássaros. Mas calma, mesmo sendo grandonas, elas não eram as rainhas da selva pré-histórica, ufa. Sabe o que era mais legal? Lá na Pangaea, tinha um bichão extinto que era tipo o tataravô dos nossos bichos peludos, os mamíferos. O nome dele era Dimetrodon, e ele era incrível. Imagina só esbarrar com um desses no meio da floresta? Esse lagartão podia chegar até 5 metros de comprimento e pesar um montão, tipo 225 quilos. E olha só, tinha uma espécie de vela nas suas costas, que os cientistas acham que era tipo um termômetro gigante. Imagina só, esse bichão do passado sabia se cuidar. Ele controlava a temperatura do corpo, pegando o calor do sol durante o dia e se esfriando nas noites geladas. Parecia meio crocodilo, né? E era bem ameaçador, agindo como o rei da selva. O Dimetrodon era um verdadeiro predador dos tempos antigos, com dentes que cortavam e trituravam tudo pela frente. Mais pra frente, outros bichos parecidos com mamíferos, chamados de Rhepsids, tomaram conta do pedaço. Eles tinham mandíbulas fortes, dentes afiados e até ficavam meio em pé, com as pernas embaixo do corpo. Era uma época selvagem, com cada bicho lutando para sobreviver. Vixe, tinha uma variedade gigante de répteis rápidos correndo por aí. Desde um grandão comilão chamado Deuterassauro, que tinha uns 5 metros de comprimento, até uns licanops, bem menores e carniceiros, tipo 5 vezes mais pequenos. E acredita que se você ficasse por mais uns 20 milhões de anos nessa bagunça do período Permiano, ia ver ainda mais bichos incríveis?
Nessa época, a Pangeia, o supercontinente, estava esquentando, com a temperatura chegando a uns 25 graus Celsius. E olha só, os vulcões estavam soltando fumaça, o que bagunçava o clima. Os mares estavam mudando de altura, mas a vida lá embaixo estava dando um jeito de se dar bem. Se você desse um mergulho, ia haver uma festa de criaturas marinhas. Imagina só, mergulhando num oceano gigante do passado, você estaria rodeado de tubarões antigos e peixinhos com ossos bem primitivos. Era uma festa de criaturas marinhas bem diferentes. À medida que o tempo passava, apareciam e sumiam várias espécies marinhas, tudo porque o ambiente estava sempre mudando. Lá pelo finalzinho do período Permiano, você poderia dar de cara com um bichinho bem peculiar, o listrossauro. Ele parecia uma mistura de lagarto com porquinho, só que ao invés de ser assustador, era um bonzinho que comia só plantinhas. E olha só, tinha só 1 metro de comprimento, mas suas patas da frente eram mega poderosas para cavar. E olha só, em breve ia aparecer outro lagartinho fofo, parecido com um mamífero. A vida marinha antiga era cheia de surpresas. Vamos embarcar numa viagem no tempo de novo. Nessa época, os sinodontes estavam bombando. Eles eram tipo uns roedores gigantes, com mais ou menos 1 metro de comprimento, e até tinham uns bigodões estilosos. E adivinha o que eles comiam? Bichinhos pequenos e insetos, uma verdadeira festa para eles. Mas ó, nem tudo era festa no ar. Tinha muita coisa ruim acontecendo por causa dos vulcões. Eles estavam soltando fumaça e bagunçando o oxigênio que a gente respira. Os cientistas acham que naquela época, só tinha uns 10% de oxigênio no ar, enquanto hoje temos uns 21%. Imagina que loucura respirar nesse ambiente. E não para por aí, a temperatura estava subindo também, com uma média de uns 28 graus Celsius. Era uma época pré-histórica bem agitada, cheia de desafios para a vida na Terra. Vou te contar uma história bem triste, mas que a gente precisa saber. Imagine que o nosso mundo virou tipo um forno gigante, bem quente e assustador. E daí, chegou um momento super difícil, lá pelos 252 milhões de anos atrás. Foi um período mega brutal, onde quase 90% de toda a vida, tanto plantas quanto bichos, foram exterminados. É de cortar o coração, né? Esse momento trágico é chamado de Grande Morte, e foi o pior evento de extinção em massa que a Terra já viu. Os cientistas até hoje estão debatendo o que causou essa tragédia toda. Mas a maioria das teorias aponta para as explosões vulcânicas, que varreram o continente com um poder assustador. É uma história bem triste da nossa Terra, mas é importante lembrar para a gente cuidar bem do nosso planeta. Inscreva-se no canal e deixe seu like, para que possamos trazer mais conteúdos.